Fala, futuro médico! Professor Renato Edson aqui do Mérito Acompanhamento Escolar Preparatório para a Univ. E aqui hoje eu vim falar algo extremamente importante para você, principalmente para você que vai fazer o vestibular da Univ, mas não é de Goiás. Se você não é de Goiás, você vai enfrentar um grande problema, um grande desafio na prova, que é prova da Univ sempre cai História e Geografia de Goiás. Por quê? Porque qualquer que seja o polo que você vai fazer, dos 5 polos da Univ, todos eles estão no estado de Goiás, né? E aí, se você não tem uma noção, né? E aí eu não tô falando de noção básica, não, tô falando de uma noção aprofundada, né? Tanto de história como de geografia de Goiás, você vai acabar saindo muito mal. E às vezes, mesmo que você seja do estado de Goiás, você não tem uma bagagem muito boa, aí você precisa ficar atento a isso. Então, hoje eu vou te provar, vou te mostrar que quem não sabe história de Goiás, geografia de Goiás, não passa na Univ, não passa, tá, gente? Por quê? Porque basicamente a Univ dá um peso muito grande para isso. Ah, Renato, mais história de Goiás, geografia de Goiás, tanto história como geografia são disciplinas de peso 2. São disciplinas de peso 2, sim, né? Mas como vocês já viram até em vídeos anteriores desse canal, você precisa quase que fechar a prova da Unir para de fato ser aprovado. Então, mesmo que seja peso 2, são pontos, são pontuações ali que valem e valem muito, tá certo? Agora, se você está preocupado com esse negócio, você quer aprofundar, você quer resolver esse problema da sua vida, você pode já adquirir o nosso curso. Por quê? Porque no nosso curso tem aula de História de Goiás, tem aula de Geografia de Goiás e digo mais, está sendo gravado já um módulo inteiro sobre isso. Tamanha a importância disso daí, nós já temos as aulas lá, tá lá para quem já adquiriu, mas nós vamos gravar módulos desses dois conteúdos aí, com mais informação ainda, com mais detalhes ainda, para que você não saia mal. Vou te mostrar aqui agora qual é o nível que a Univ vai cobrar isso de vocês. Então, eu peguei uma questãozinha aqui, né, de história de Goiás, certo? E aí eu vou mostrar para vocês o quão aprofundada a Univ acaba trabalhando isso daí. Então, a questão começa assim, né, com um textinho básico que vocês já estão acostumados, né? A respeito do processo histórico de formação de Goiás, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Beleza, nada de importante aqui, né? Ou seja, só o texto introdutório. E aí ele vem e fala assim, ó. Conta a lenda, deixa eu só pegar aqui a nossa canetinha. Conta a lenda que, diante da negativa dos índios de informar-lhes sobre o lugar de onde retirava as peças de ouro com que se adornavam, Bartolomeu Bueno da Silva despejou aguardente em um prato e a queimou, dizendo aos indígenas que o mesmo faria com a água de todos os rios e nascentes da região, caso não lhe mostrassem as minas. Então, basicamente, isso daí é algo que a maioria das pessoas que moram em Goiás já ouviram falar dessa lenda, né? Ou seja, desse mito aí. E como ele diz aqui, conta a lenda, então não necessariamente ele está dizendo que isso de fato aconteceu, até porque a gente não tem nenhum tipo de comprovação histórica. Mas sim, existe uma lenda de que Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera, né, quando chegou em Goiás pela primeira vez, fez uma ameaça aos indígenas. Então ele pegou água ardente, né, cachaça, colocou fogo, né, e falou para os índios: olha, se vocês não me mostrarem, né, onde estão as minas de ouro, aí eu vou tacar fogo em todos os rios de vocês, né? E aí os índios teriam mostrado, apontado para ele a direção dessas minas aí. Então essa alternativa é verdadeira. Lembra que ele está falando aqui, ó, conta a lenda. Olha isso daí, olha o nível que a Univ foi na questão. Ou seja, ele não está te dizendo que aconteceu tal coisa, né? Mas existe uma lenda. E quem não é de Goiás, né? Quem não se aprofundou nos estudos de história de Goiás, provavelmente nunca ouviu falar disso, né? E não tendo ouvido falar disso, acabaria errando. Então veja aí a importância, né, de você ter uma preparação adequada de história de Goiás, tá certo? E isso aqui tá lá na aulinha que eu gravei no nosso módulo de história do curso para a Unirv.
Falando nisso, se você quiser, tem o link para descrição. Na descrição aqui desse vídeo tem o link do nosso curso, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na letra B. A colonização de Goiás deveu-se também à migração da agroindústria pecuarista. Opa, agroindústria, olha essa palavra, agroindústria pecuarista, que partiu de São Paulo no século XVI em busca de melhores terras para o gado, dando origem à vocação do Estado para a produção pecuária. De novo, quem não é de Goiás ou quem não fez uma preparação adequada de história de Goiás, provavelmente poderia errar, né? Porque você ia pensar, Goiás, eu escuto muito falar que Goiás é forte na pecuária, na agricultura, né, e tal, e aí ia lá e poderia marcar correto. Mas primeiro, século XVI, Goiás nem estava inserido nessa história ainda. Né? Goiás vai começar a ser inserido ali a partir da mineração. Né? Então já praticamente século XVII, né? Ou seja, já chegando ali século XVIII, você tem, né, o início mesmo da ocupação de Goiás. Né? E outra coisa aqui, outro problema aqui, como eu coloquei para vocês, é essa palavra agroindústria. Né? Agroindústria, isso aí é muito mais recente, né? Então, Goiás sim vai ter uma vocação para agropecuária, né? Mas tem muita coisa errada aqui. A agroindústria está errado, século XVI está errado, né? A questão de ter partido de São Paulo. Então tem muita coisa problemática nessa alternativa, né? Que é falsa e provavelmente, né? Quem não fez uma preparação adequada aí pode ter errado essa alternativa, certo? Vamos para a letra C. Então, letra C vai falar assim, ó. O nome do estado tem origem na denominação da tribo indígena Guaiás, que por corruptela se tornou Goiás, vindo do termo tupi, Guaiá, que significa indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça, né? De novo, se você não tem uma preparação adequada, quando é que você ia ouvir falar disso? Né? Como é que você vai chegar e saber de onde é que veio o nome Goiás? Né? Então isso aí é o nível que a Univ cobra de questão de vocês. Né? Ou seja, ela cobra a história de Goiás e ela cobra a história de Goiás aprofundada, gente. Então, sim, verdadeiro. Né? O nome vinha de uma tribo indígena que aqui estava localizada, né? Esses Guaiás, né? E o nome dessa tribo vinha sim do termo tupi, né? Guaiá, que é indivíduo igual ou gente semelhante. Então, a alternativa C, ela é verdadeira. E a alternativa D, para a gente fechar aqui, ó. No século XX, a construção da nova capital, Goiânia, deu grande impulso à economia do estado, que apresentou sinais de novo surto de desenvolvimento com a criação de Brasília, a nova capital do Brasil, em 1960. Sendo que em 1988, o norte do estado foi desmembrado, dando origem ao estado do Tocantins. Gente, olha essa alternativa D. Eles pegaram 3 temas dentro da história de Goiás, jogou os 3 dentro da mesma alternativa e falou: se vira, mano. Quero ver se você realmente estudou a história de Goiás. Por quê? Porque qualquer um desses 3 temas, ele podia colocar uma informaçãozinha errada e aí toda a alternativa estaria errada. Então vamos repartir essa questão aqui, ó, em pedaços, né? Século XX, construção da nova capital, Goiânia. Então a capital antes era a cidade de Goiás, né, ou Vila Boa. Então essa nova capital deu um grande impulso à economia do estado? Beleza, aqui está verdadeiro. Então sim, né, a capital Goiânia apresentou um novo surto de... deu um impulso à economia do estado. Deu impulso à economia do estado, verdadeiro. Aí ele vem e apresentou sinais de novo surto com a criação de Brasília em 1960. Sim, né? Ou seja, então Goiás teve um surto de desenvolvimento, né? Deu um impulso com a construção da nova capital, a capital mais moderna, né, tal, que era Goiânia. E aí sim você teve um segundo impulso com a construção de Brasília. Perfeito. Terceira informação. 1988, o estado de Goiás foi desmembrado, foi dividido, nasceu o estado Tocantins? Sim, isso é verdade. Goiás era, né, toda aquela extensão. Então você tinha Goiás no centro-oeste, você tinha Goiás na região norte, né? E um estado muito extenso, muita diferença, né? A parte norte por muito tempo ela meio que ficou abandonada,
né? E aí sempre teve essa discussão, né? Vamos separar, vamos separar, vamos separar. Mas a separação oficial só aconteceu em 1988, com a Constituição de 1988 que foi separado, certo? Então, olha o nível que a Univ cobra na sua questão. É verdadeiro, né? É verdadeiro, mas ela colocou 3 informações. Então, imagina que o professor que elaborou essa questão, né, ele quisesse pôr uma coisinha errada. Sei lá, trocar essa data aqui, ó. Tirar esse 1988, né, e jogar ali um 1970, 1950, sei lá, mudou alguma data ali. Né? Ou seja, todo o resto que estaria certo passa a estar errado. Então isso aí é algo, gente, que vocês têm que ficar muito, muito atento e só os alunos do nosso curso, né, que estão preparados para isso. Por quê? Porque como eu disse para vocês, lá tem aula de História de Goiás, lá tem aula de Geografia de Goiás, né? E daqui a algum tempinho vai ter um módulo inteiro, né? Ou seja, em detalhes, tem uma apostila só de História de Goiás, né? Vocês estão vendo inclusive aqui, ó, né? Aqui embaixo tem uma apostila só de História de Goiás completaça, né? Fui eu, inclusive, que organizei todo o material dessa apostila. Então, quer ter acesso ao melhor curso para quem quer passar na Univ, que tem não só História de Goiás, Geografia de Goiás, mas tem Física, tem Química, tem Biologia, tem Matemática, tem Inglês, tem Língua Portuguesa, tem Redação, tem tudo, Renato! Tem tudo no seu curso? Tem tudo! Quer passar na Univ, o único curso que te prepara é o nosso. O link está aqui na descrição. Se você ficou com dúvida, eu né, entrei no link aí, não entendi muito bem, queria fazer algumas perguntas, queria conversar com alguém, chama no WhatsApp, ó, 62, né, nossa empresa, o Mérito Acompanhamento Escolar, fica aqui em Goiânia, né? Então, 62983124004, né? A MEI vai te atender e vai tirar todas as suas dúvidas para que você atinja o seu objetivo, que é ser aprovado na Univ. Mérito preparatório para a Univ. Aqui você passa, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.